Questão de processo penal, provas, vamos lá. Ramiro, vulgo Miro, bem como Tauan, vulgo Tatal, Sander e Suzy, namorado de Sander, são investigados por envolvimento com a distribuição e venda de substâncias proibidas em alta escala e em grande quantidade. Apurou-se que Tatal realiza o comércio de drogas em Abadiana e cidades vizinhas, no que era auxiliado pelos demais suspeitos e, além do tráfico e organização criminosa, havia suspeitas do envolvimento deles com lavagem de dinheiro, aquisição de diversos imóveis, veículos importados e viagens internacionais sem fonte de renda compatível. Ademais, houve o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial. Nas investigações foram periciadas drogas, armas, aparelhos celulares, nos quais foram acondicionadas com a devida aceitabilidade do Instituto de Criminalística. Então, aqui, no caso, foi acondicionado, foi lacrado e entregue ao Instituto de Criminalística para perícia. Entretanto, as embalagens denominadas de sacos lacre possuem apenas uma numeração única estampada no próprio invólucro, mas que, mesmo que o lacre preto não tenha identificação própria, se torna totalmente inviolável. Ao abordar Sander em sítio, o suspeito foi questionado sobre um aparelho celular que estava em sua casa, momento em que inicialmente negou a propriedade do celular, tendo os policiais realizado uma breve consulta dos dados do aparelho abandonado a fim de identificar a propriedade do objeto. Diante do caso narrado, assinale a alternativa correta. Vamos para a letra A. No caso do ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, é possível verificar a ilegitimidade, tendo em vista a inviolabilidade do domicílio durante o período noturno, mesmo que amparado em fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso. Ao verificar o caso concreto, mostra-se imprescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, sendo assim, houve ilegalidade no cumprimento da medida. Aqui não há ilegitimidade, pois o direito de inviolabilidade do domicílio não é um direito absoluto. Além disso, nos casos de crime permanente, como é o caso do tráfico de drogas, não é imprescindível o mandado de busca e apreensão. Sendo assim, se os policiais militares tiver aqui uma certeza, tiverem com essa certeza de que ali, naquele domicílio, há uma ilegalidade, no caso de crime de tráfico de entorpecente, é sim possível que esses policiais adentrem dentro desse domicílio sem sequer o mandado judicial. Então, nesse caso, não houve nenhuma ilegalidade e era sim possível, porque o direito à inviolabilidade do domicílio não é um direito absoluto e aqui não há que se falar em ilegitimidade. B. É firme jurisprudência desta Cor Superior, no sentido de se considerar ilícita a prova obtida diretamente dos dados constantes de aparelho celular decorrentes de mensagens de textos SMS, conversas por meio de programa ou aplicativos WhatsApp, mensagens enviadas ou recebidas por meio de correio eletrônico decorrentes de flagrante sem prévia autorização judicial. No caso em tela em que Sander, ao ser abordado pelos policiais militares, nega a propriedade do celular localizado próximo a ele, tendo os policiais realizado uma breve consulta dos dados do aparelho a fim de identificar a propriedade do objeto, nesse caso não deve ser mantido o afastamento da suposta ilicitude das provas obtidas a partir do acesso pelos policiais às informações contidas no referido aparelho celular apreendido, mesmo que a prática delitiva tenha sido demonstrada também por outros meios de prova independente das mensagens de WhatsApp acessados no celular apreendido. Essa questão está errada.
aqui realmente no início diz que é firme a jurisprudência dessa corte no sentido de considerar ilícita as provas obtidas diretamente dos dados constantes de aparelho celular. Em regra, essas provas elas não devem ser provas diretas, portanto, os policiais, em regra, eles não podem acessar esses dados, essas conversas que devem ser posteriormente periciadas, sem prévia autorização judicial, mas no caso específico que Sander, ele alega que o celular não é dele, e no momento o policial militar ele faz essa pesquisa para verificar de quem é esse celular, que não houve nenhuma ilegalidade. Nesse caso, não há essa suposta ilicitude das provas, então aqui fala que nesse caso não deve ser mantido o afastamento da suposta ilegalidade. Então, deve ser mantido esse afastamento de ilicitude de provas, porque foi um caso específico e com essas, não houve um prejuízo efetivo aqui devido ao princípio da instrumentalidade, não houve um prejuízo efetivo, tendo em vista que a condenação ela não foi baseada nessas provas aqui que os policiais escolheram no momento em que, de forma, por meio de um acesso rápido que esses policiais fizeram para descobrir de quem era esse celular, então aqui não houve uma efetiva supressão desse direito do condenado. E no final aqui fala, mesmo que a prática delictiva tenha sido demonstrada também por outros meios de prova. Então, se não houve essa consideração em sentença condenatória, que essas provas que foram colhidas aqui por esses policiais militares, por meio de uma consulta breve para verificar de quem era aquele celular, se não houve aqui não infringiu aqui o contraditório, a ampla defesa, o juiz não considerou nem ao menos essas provas para fundamentar essa sentença, não houve prejuízo efetivo desse condenado, então não há que se falar em uma ilegitimidade, uma ilegalidade, e que não deveria, então, ser superada essa ilicitude, segundo o entendimento da Corte Superior, que é aqui o STJ. C. O interrogatório do imputado deve ser o último ato de instrução, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa e com a jurisprudência consolidada na Suprema Corte. Correto, artigo 400 do CPP, assim no que tange a pretensão de reconhecimento de nulidade da instrução processual desde o interrogatório por suposta violação ao artigo 400 do CPP, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que nulidade pela inversão de ordem do interrogatório é reconhecida mesmo sem a manifestação tempestiva, ou seja, mesmo que sem a verificação do fato na audiência em que realizado o ato devido ser nulidade absoluta. Demais, os atos devem ser repetidos, pois nesse caso não prevalece o princípio da instrumentalidade das formas. Aqui no final está errado, realmente é considerado que o depoimento aqui do réu é o último, quem deve ser ouvido por último será o réu, mas no caso é necessário que, se houver aqui uma inversão de interrogatório, que essa inversão ela seja suscitada nesse momento em que houve essa ilegalidade, sob pena de preclusão, porque isso não pode ser suscitado inicialmente no tribunal. Então, isso aqui deve ocorrer no momento em que houve essa inversão sob pena de preclusão. Então, realmente, há aqui essa necessidade de seguir esse princípio de contraditório pela defesa e seguir o princípio da legalidade, porque o artigo 400 do CPP ele é expresso ao dizer que esse réu ele deve ser ouvido no final. Por fim, aqui, é necessário considerar o quê?
que essa manifestação ela deve ser tempestiva para que depois seja aqui manifestada a nulidade. Então, aqui fala mesmo sem a verificação do fato em audiência, se não verificou o fato em audiência, se o advogado do réu ele não suscitou esse fato em audiência, posteriormente pode ser alegada a preclusão. Então, realmente deve o advogado se atentar para esse fato. Ademais, os atos devem ser repetidos, eles deveriam ser repetidos se eles não estivessem preclusos, pois, nesse caso, não prevalece o princípio da instrumentalidade das formas, prevalece também o princípio da instrumentalidade das formas, caso o decreto condenatório ele não se fundamente exclusivamente nessa inversão de provas aqui. Então, aqui ainda prevalece aquele princípio que diz que pars nullité sans greffe, que é aquele princípio que diz que realmente só haverá nulidade se afirmar que houve algum prejuízo para a defesa. Então, até aqui eu acho que a gente entendeu. A quebra de dados telefônicos é procedimento exauriente devido à repercussão sobre a intimidade do agente. Então, aqui ele está falando que é um processo exauriente, por isso deve seguir norma processual que reporta-se mesmo em fundadas razões que a autorize, dando a entender que para o seu deferimento são necessários, então, sérios indícios estribados em elementos de convicção acostadas aos autos, outros sim, a reiteração das interceptações telefônicas levam imediatamente à regularidade da medida devida à medida ser hipótese de exceção. O procedimento de interceptação telefônica, ele não é um procedimento exauriente, é um procedimento cautelar, e por conta disso, essas investigações, por mais que elas tenham aqui que ser fundamentadas, essa quebra de dados telefônicos, ela é conhecida como uma medida cautelar, que pode inclusive ser requerida pelo próprio delegado de polícia, que visa instrumentalizar a investigação criminal. E o resto aqui está certo, deve seguir norma processual que a comporta, reporta-se mesmo que em fundadas razões que autorizem, dando a entender que para o seu deferimento são necessários, então, sérios indícios, realmente deve ser aqui, a última medida, não deve ter nenhuma outra medida que possa superar essa medida, que é a quebra de dados telefônicos, em elementos de convicção acostados aos autos. Outros sim, a reiteração das interceptações telefônicas levam imediatamente à irregularidade da medida? Não levam imediatamente à irregularidade da medida. Isso já foi considerado até no Supremo Tribunal Federal, que é possível, sim, haver a reiteração das interceptações telefônicas, dada a complexidade da investigação. Então, a reiteração das interceptações telefônicas não levam imediatamente à irregularidade. E aqui em cima diz que esse procedimento é um procedimento exauriente, não é um procedimento exauriente, e sim de ordem cautelar. Vamos para a letra E. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Então, esse reconhecimento ele não pode ser considerado uma sentença tão somente ele deve ser aqui corroborado com outras provas também que devem ser colhidas na fase judicial. Caso no momento do inquérito policial tenha havido mero reconhecimento fotográfico, pode o magistrado realizar
em juízo o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato eventualmente viciado de reconhecimento. Então, no caso, realmente está certo, a prova fotográfica, ela não pode ser considerada sozinha, deve haver para completar esse ato de verificação dessa pessoa, posteriormente, essa formalidade desse reconhecimento, e se não houver inquérito policial, esse reconhecimento, houver tão somente o reconhecimento pela fotografia, no caso, posteriormente, em juízo, o magistrado ele pode realizar esse reconhecimento formal verificando aqui todas as garantias e se ele se convencer dessa autoria delitiva, ele pode aqui fundamentar a partir desses exames e de outras provas que não guardem também relação. Então, não pode também ficar tão somente apegado a essa prova. Então, ele deve aqui fundamentar sua sentença de forma com que essa sentença seja verificada em provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato, eventualmente, que seja um ato viciado. Isso aqui a gente lembra do princípio da instrumentalidade das provas, que mesmo que tenha aqui um ato viciado, se o magistrado ele fundamentou e não considerou tão somente esse ato, ele pode considerar outras provas e mesmo assim ter que essa condenação considerada válida. E é isso. Então, letra E está correta.